Sou eu como pessoa e quem sou eu como empresa, né? Como é que eu impacto a vida das pessoas nisso que eu quero fazer, nesse negócio que eu tenho a oferecer. E claro, a gente pode fazer um quiz profissional, fazer uma pergunta, um quiz profissional de nós mesmos para nós mesmos. Essa empresa traz isso. Eles vão trazer para a gente algumas descobertas surpreendentes e novas formas de observar isso. Por isso a gente trouxe aqui o comunicador, palestrante. Ele também é escritor, os conteúdos dele estão no Spotify, é só digitar lá o nome dele, Diego Maia, você vai conhecer muito conteúdo motivacional, conteúdo de interiorizar mesmo o seu negócio, a sua pessoa. Então vamos receber para nós o Diego Maia, que representa a árvore genealógica, senhoras e senhores. Boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde. Sou Diego Maia e há muito tempo eu faço palestras e acompanho empresas dos mais variados ramos, dos mais variados segmentos. Mas para além desse meu trabalho de escritor, de um camarada que fala no rádio todos os dias há muitos anos, para além disso, eu sou uma pessoa fissurada em árvore genealógica, em descobrir quais são as minhas origens e de onde eu vim, para entender também um pouco para onde a gente vai, mas aí é outra história. O papo aqui é árvore genealógica. E conheci uma empresa chamada Minha Árvore Genealógica, que me fez o convite para estar aqui marcando o dia de lançamento de uma grande inovação nesse segmento. E é essa inovação que eu vim apresentar para os senhores e para as senhoras nessa tarde especial. Pode abrir para mim? Obrigado. Essa aqui todos conhecem, né? É a Lisa Simpson. Vamos imaginar aqui, a Lisa, num determinado momento da vida dela, decidiu pesquisar sobre a origem dela, de onde ela veio. Alguém aqui presente já teve esse trabalho de fazer a sua própria árvore genealógica? Você já fez? Até onde você chegou? Terceiro nível, assim, né? Terceiro é o seu bisavô, tataravô. Em geral, a gente termina mais ou menos por aí, né? No bisavô, no tataravô, a gente tem pouco acesso a essas informações. A mesma coisa certamente teria acontecido com a personagem Lisa. A Lisa, imagina só comigo, ela resolveu, num dos episódios do Simpson, estudar sobre sua origem e fazer a sua própria árvore genealógica. Como é que a Lisa faria? A gente sabe que ela faria com a família primária que ela tem ali, né? Os pais, o irmão, a família eventual do irmão, chegaria até num avô. Tem irmãzinha mais nova. Vamos imaginar aqui uma história. Ó. No início tudo é fácil. Está visível para a Lisa. Ela tem lá os pais, tem os irmãos. E aí ela não tem mais para onde chegar, até o momento que ela pede para o pai, vê se não é assim que aconteceu com você, né? Para perguntar sobre onde está a origem dela, como é que é o avô, como é que é o bisavô, de onde que ela veio. É aqui uma brincadeira, né, de WhatsApp, de como é normalmente que a gente faz. A gente pergunta para os nossos mais velhos quem são os pais deles, quem são os avós, de onde que eles vieram. E aí o pai gravou um áudio aqui nessa ficção, nessa tela, gravou um áudio para contar a história do avô dele. Assim, né? Sua mãe conta a história da mãe dela, da avó dela e assim por diante. Nessa ficção que eu estou mostrando para os senhores e para as senhoras, tem aqui o vovô Simpson, um camarada que é ex-veterano da guerra. Quem gosta desse desenho animado sabe bem do que eu estou falando. Que tem os filhos e tal, ela consegue. Dentro da linhagem dos Simpsons que nós conhecemos, ela consegue chegar até ali. Agora, mesmo para a Lisa, que se você lembrar desse desenho, Lisa é super esforçada, ela estuda muito, né? Uma pessoa com QI acima da média, sabe muito mais do que o irmão, mesmo para ela é algo muito difícil de fazer. Porque não é só aquela origem, aquela estrutura básica ali. Aqui está a Lisa, aqui embaixo. O negócio pode ser muito mais amplo, e na verdade é muito mais amplo. Alguém aqui já conseguiu chegar além da terceira, além do bisavô? Com nome, como é que eles viveram, para onde que eles vieram, por que você está aqui nessa cidade hoje? Alguém já teve essa proeza?
mesmo para aquela pessoa que gosta, que se interessa em pesquisar, em estudar sobre isso, é um negócio muito chato e muito difícil de fazer, porque a gente não tem tantas informações. Talvez para os seus netos, para os seus bisnetos, vai ser muito mais fácil pesquisar sobre a gente, mas nós pesquisarmos sobre os bisavós que vieram da Europa ou da África é algo muito complexo, muito difícil, porque faltam essas informações, estão escritos num português antigo, os cartórios não são digitalizados, é aqui que se encontra essa situação. Lisa é uma criança totalmente muito inteligente, mas até para ela, muito inteligente, montar a árvore genealógica é complicado. E será que existe uma solução nesse mercado para a gente estudar sobre os nossos antepassados, mas não apenas com um trabalho puramente de pesquisa, um trabalho consultivo, sabe? De um historiador, de um bibliotecário que vai lá no cartório pesquisar sobre as suas origens. Não, com algo mais tecnológico, mais modernizado. Será que existe isso? Será que existe esse tipo de solução? Até então, não. Agora sim, com o lançamento oficial do minhaarvoregenealogica.com.br. O que é isso? A gente vai entender agora. Além da gente pesquisar, além da árvore genealógica, essa empresa minhaarvoregenealogica.com.br, pesquisar sobre a sua origem, fazer um trabalho lá de campo sobre a sua origem, eles têm aqui uma grande pitada de tecnologia. Existe um site internacional chamado MyHeritage. É um site que você, como pessoa física, como interessado, você deve ter assinado esse site, né? É um site mundial sobre árvore genealógica. É a tecnologia ajudando quem tem esse interesse. Eu mesmo, muitos anos antes de conhecer essa empresa, eu tenho lá o meu login no MyHeritage, que é esse site internacional que rastreia a tua origem. Aqui no minhaarvoregenealogica.com.br, o MyHeritage está incluído para você. Mas não apenas isso, eles mandam para sua casa um kit para a gente rastrear o seu DNA e, baseado nessa ampla base de dados do MyHeritage, consegue identificar qual a probabilidade de origem que você tem. Então, utilize esse software, MyHeritage, manda um kit de análise de DNA, utiliza o Trello para comunicar com a sua família, para te mostrar o status da busca da sua origem, e utiliza ali o Telegram como um grupo para discutir com todo o seu pessoal de casa, da onde você veio, como viviam seus avós, seus bisavós, seus tataravós e assim por diante. Um outro ponto fundamental para estudo de árvore genealógica, de genealogia, né, é também para aquelas pessoas que têm interesse em cidadania de outro país. Né? Precisa estudar de onde você vem para entender como adequar sua cidadania nesse país de origem. Isso normalmente, dentro do minhaarvoregenealogica.com.br, a gente tem parcerias e homologações com a Câmara de Comércio Brasil-Portugal, especialmente para atender pessoas que têm origem portuguesa, que é a maior parte do povo brasileiro. Tem uma parceria com a Câmara Italiana, muitos de nós, em especial em São Paulo, têm origem italiana, e utiliza essas ferramentas para mostrar para você exatamente de onde você veio e como é que é a sua história. Mas não apenas isso. Eles identificam fotografias e colorem essas fotografias antigas. Para além disso, há também uma espécie de animação das fotografias antigas, para a gente tentar se conectar com aquelas pessoas que viveram antes de nós, seus parentes, seus primos de quarto grau e assim por diante. Para além da coloração, para além da animação das fotografias da tua origem, da tua família, para muito além disso, há também aqui uma outra ideia revolucionária. Para aquelas pessoas que estudam genealogia e começam a estudar sobre os seus antepassados, é comum
ter fotos, imagens dessas pessoas, aquelas que você consegue guardar, aquelas que você consegue botar numa moldura e tal. É comum chegar na casa de uma avó tradicional, de uma bisavó tradicional, e encontrar aquelas fotografias em preto e branco, né, de todo mundo na parede, né? Assim, muita gente aqui certamente se identifica com essa busca. Aquela bisavó que tem lá no quadro dela, lá na parede da sala dela, a foto do marido falecido, dos filhos, dos parentes mais distantes e tal. Agora vem a inovação radical do Minha Árvore Genealógica. Aqui eu apresento aos senhores uma espécie de espelho. Uma espécie de espelho que reúne, ou que pode vir a reunir, todas aquelas fotos que vocês têm, que as famílias têm dos seus antepassados. Mas como é que funciona isso? É um espelho tecnológico. Aqui você encontra o brasão da sua família, que é um estudo da heráldica da sua origem. O Rui, que é um dos diretores da empresa, junto com a Núbia, que é a CEO, estavam me falando agora no almoço, justamente que o brasão da família, às vezes, não tem nada a ver com o nosso sobrenome, mas sim sobre a origem que nós temos. O sobrenome é apenas um detalhe, então tem que entender primeiro da origem para depois buscar o brasão. Então você imagina, você entra na casa daquela senhorinha, ou daquela família de classe média alta, tem lá um espelho, só que é um espelho tecnológico, que de largada mostra o brasão da família, a identidade da família. Mas dentro desse espelho, toda a sua árvore genealógica previamente identificada. É um espelho TV. Como é que funciona isso aqui? Só para ilustrar para vocês. Aquelas fotos da tela anterior, essas aqui, quando você aproxima, elas podem se transformar nisso aqui. Em fotos maiores, com um código de barras. Onde o vizinho, o seu parente, o seu primo distante, sua família chega lá na sua sala, escaneia esse código de barras e vai pesquisar, vai conversar, vai se entreter sobre a origem daquela pessoa, da sua família. Onde ele nasceu, como ele viveu, no que ele estudou, no que ele trabalhou, qual é o apelido que ele tinha, qual o cartório ele se batizou, ele casou, quantas vezes casou. Imagina poder ter num simples aplicativo, do aplicativo Minha Árvore Genealógica, que está sendo lançado hoje, você escaneia esse camarada e passa a ter acesso efetivo a todas as informações. Abrir o leitor dentro do aplicativo, e aí você escaneia o José Augusto dos Santos, e a gente tem lá o histórico do José Augusto dos Santos. Essa é a evolução para quem curte e para quem gosta de genealogia. Mostra o casamento, as fotos de casamento dele, com a opção de ser colorizada. Mostra aqui o ano que ele se formou, porque os bibliotecários da Minha Árvore Genealógica vão atrás de todas as informações a respeito daquele membro da sua família. O primeiro neto dele, essa já mais recente. Enfim, uma apresentação animada e tecnológica da origem da sua história, da onde você veio. Tem também ali algumas surpresas naquele espelho, né? Aquele espelho te dá parabéns, aquele espelho lembra de datas importantes da sua história e da história das pessoas da sua família. Mas o mais interessante desse produto, minhaarvoregenealogica.com.br, é esse trem aqui. Alguém consegue identificar o que é essa história aí? O que seria isso? Quem chuta? Valendo um brinde especial do Minha Árvore Genealógica. Quem viu o primeiro filme do Superman? O primeiro, não os mais modernos, o primeiro. Certamente você viu esse filme. Você lembra, guerreiro, daquela cena em que ele, ainda em dúvida,
sobre por que ele é assim, por que ele é especial. Ele pega um equipamento similar a esse, um acessório similar a esse, e pergunta para esse acessório o que eu sou, de onde eu vim, porque os pais haviam falecido, quem lembra da história, né? E aí se coloca o cristal do conhecimento, chamava na versão brasileira, em língua portuguesa, desse primeiro filme do Superman. E aí ele simplesmente pegava esse cristal, lembra disso? Tenta fazer um exercício de lembrança. Ele pegava esse cristal e perguntava, e falava com o pai, falava com a mãe falecida, aqui no cristal. Era uma espécie de holograma. Muitos outros filmes da Disney e da Marvel utilizam esse recurso para trazer a interação com as pessoas vivas, com as pessoas que já se foram. Não tem nenhuma ligação nesses filmes da Disney com religiosidade, com cristianismo, espiritismo, budismo, qualquer outra religião ou filosofia de vida. Nada. É apenas uma tecnologia que ele utiliza para lembrar, para se satisfazer com uma lembrança de quem foi aquela pessoa tão importante na nossa história. Aí imagina só, aqui na minha árvore genealógica, diferente da primeira edição do filme do Superman, aqui a gente chama esse acessório de quiz do conhecimento. Lembra do espelho que eu te mostrei? O espelho altamente tecnológico? Aquele espelho, naquele espelho você espeta o seu quiz do conhecimento, oferecido em 2 cores, vou te mostrar já sobre isso, para cada momento que você esteja vivenciando, para cada momento da sua vida. Vendo aqui, ele se abre e se conecta ao espelho. Vamos supor que o meu pai já não esteja mais entre nós, como muitos. E aí eu pego o meu quiz do conhecimento, abro ele e espeto no meu espelho tecnológico e simplesmente falar. Simplesmente eu falo para o espelho. E aí, papai, como você está? E o espelho me responde com o meu pai. Aqui. Tudo bem? Que bom poder estar falando com você, poder estar mais próximo de você. Estou sentindo tanta falta do teu toque, do teu afago, do teu carinho. Mas enfim, a vida é assim, a gente realmente não consegue fazer tudo o que tem vontade. Mas eu não tenho muito o que reclamar não, meu pai. Não tenho o que reclamar porque a vida foi muito boa mesmo. E só em ter você, meus netos e seus irmãos, que faz o homem mais feliz do mundo. Também estou muito feliz de estar aqui com você. E aí você imagina a possibilidade, da mesma forma, daquele holograma do Superman, imagina a possibilidade de ver aquele parente que você tanto amou nessa vida ter algum tipo de interação contigo. Numa gravação real, feita, obviamente, ainda em vida. Essa é a revolução do minhaarvoregenealogica.com.br, que vai muito além do registro, da documentação da sua história. Ela simplesmente identifica da onde você veio, te traz essa tecnologia para você ter um entretenimento diferenciado na sua residência, que é o espelho, e a possibilidade de você se conectar, de ter uma lembrança real daquele parente, daquela pessoa que você tanto amou, mas que por algum motivo, um motivo pelo qual todos nós passaremos, essa pessoa não está mais entre nós. Esse é o minhaarvoregenealogica.com.br e esse material, esse quiz do conhecimento, ele é oferecido para você numa cor esmeralda e numa cor cristal. Deu saudade, meu amigo? Espeta o quiz do conhecimento no seu espelho tecnológico e vamos satisfazer, ainda que simbolicamente, a necessidade de estar com aquelas pessoas que nós amamos.
minhaarvoregenealogica.com.br. Você encontra aqui todas as redes sociais da empresa, o Instagram, o Facebook. Nesse QR Code você encontra mais detalhes. Mas a experiência não é só essa apresentação. Esse lançamento não está sendo marcado apenas por eu, que somos convidados da empresa para vir aqui falar. A empresa montou na sua esquerda, ali, você pode ver o próprio espelho real, no tamanho real, e simular a sua fala e o seu toque com esse espelho. Você vai poder fazer essa simulação assim que terminar aqui o ciclo de apresentações dessa tarde. Não agora, quando eu terminar, mas sim quando todos os apresentadores aqui concluírem a participação nesse encontro. Ficaria muito mais fácil, não é? O casal aqui, né? O casal aqui que fez uma árvore genealógica, ficaria muito mais fácil contar com uma equipe dedicada e trazer tecnologia para te ajudar, né? E assim estudar sobre quem você veio e quem você é. Esse aqui é o espaço da Minha Árvore Genealógica. Depois você procura lá no minhaarvoregenealogica.com.br. Você tem lá muitas inovações tecnológicas nesse site. Inclusive tem um chatbot, que é uma automação do atendimento, onde você consegue todas as informações a respeito do produto, inclusive consegue falar com um ser humano a respeito do produto, não é só um atendimento digital, automatizado. Você consegue falar com as pessoas para saber quanto custa isso, como é que é, mais detalhes e assim por diante. Nesse espelho, imagina como seria divertido, né? Na sua residência, no domingo, depois do almoço, todo mundo vir escanear as pessoas que passaram e trouxeram você e sua família até onde vocês estão hoje. Agora, com esse quiz do conhecimento é ainda um upgrade, né? É poder falar, ou pelo menos matar as saudades daquelas pessoas que você se relacionou. Quero agradecer à Núbia e ao Rui pelo convite de eu estar aqui sendo porta-voz dessa inovação. Ainda mais eu que sou, como disse no início, fissurado por esse tipo de busca. Já experimentei de tudo que você possa imaginar. O trabalho de ir a cartórios, de movimentar certidões e tal, para um trabalho braçal e não conseguir chegar lá. Agora essa é a solução altamente inovadora que essa empresa está apresentando para os senhores. Obrigado por estarem aqui, obrigado por terem me convidado. A empresa está super à disposição, depois da fala do próximo orador, de todos os oradores, para mostrar para você o que funciona. Agora, mesmo que você não queira experimentar ali o espelho, o quiz do conhecimento, tem ali um livro para você, contando a história do porquê que essa empresa existe. Tem ali um presente especial para você levar para casa, como uma forma de cortesia para você lembrar dessa história que a gente acabou de te apresentar. Já vi que tem um monte de gente procurando informações aí, né? Quando você começa a estudar sobre o teu tataravô, você não tem vontade de parar. Você quer ir atrás, quer descobrir, fica altamente frustrado quando você não consegue saber de fato a origem. É um negócio surreal. Tenho certeza que quem nunca experimentou vai gostar de experimentar essa oportunidade. Muito obrigado a todos, valeu por estar aqui. Vou chamar o Anderson para compartilhar as novas ideias. Valeu, gente. Obrigado.